A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Antes da gente iniciar aquilo que Deus vai falar ao meu e ao seu coração, eu queria agradecer ao pastor, ao Ingrisson, ao pessoal da Matinha, à Bruna, ao Kleber, por ter me dado essa oportunidade aqui hoje de estar pronunciando o Evangelho, um local onde Deus já tem propagado o Evangelho há mais de 11 anos. Esse espaço aqui é um espaço onde Deus tem feito mover, onde vidas têm sido alcançadas, onde pessoas têm se rendido ao Senhor e onde a semente do Evangelho tem sido plantada em muitas vidas. Então eu louvo e agradeço por tudo que Deus tem feito aqui. Eu tenho certeza que todos os colaboradores, junto com o pastor Carlos, com a Bruna, com o Kleber, com o Ingrid, todo mundo, eu tenho certeza que vocês vão ver muitas coisas grandes ainda nesse lugar, porque aquilo que Deus tem preparado para esse lugar é muito maior do que daquilo que Ele já desfrutou e já criou, eu tenho certeza disso. Eu queria me apresentar rapidamente, para quem não me conhece, meu nome é Samuel, eu sou da Igreja Batista Atitude Zona Sul, localizada ali em Botafogo, né? E eu queria aproveitar esse momento para falar sobre algo que a gente está vivendo junto com o Culto da Laje. Nós estamos vivendo uma parceria muito forte, a Igreja Atitude, junto com o Culto da Laje, onde, junto com esse trabalho maravilhoso que tem sido feito, nós começamos um trabalho que a nossa igreja também faz dentro da Rocinha. Nós acreditamos que através da palavra de Deus e através do Evangelho, vidas podem ser transformadas. A minha vida foi transformada, a vida de muitos jovens que estão aqui. Quem faz parte de célula aí, gente? Levanta a mão aí. Essa galera toda veio comigo, conhece o nosso trabalho de célula. E a nossa igreja é uma igreja movida a célula. E para você que não conhece o que é célula, células são pequenos encontros que nós fazemos, onde nós compartilhamos a palavra de Deus, onde nós temos o nosso momento de comunhão, onde nós se conhecemos mais e principalmente onde nós vivemos a unidade que Cristo prega. E a célula foi um local onde me resgatou quando eu me distanciei da presença de Deus. E o Culto da Laje abriu, cedeu espaço para que a gente conseguisse abrir mais células. O Culto da Laje cedeu o terraço, o templo, para que toda terça e quinta-feira a gente viesse fazer esse trabalho de célula que a nossa igreja tem implementado na Rocinha, uma igreja que tem implementado isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, eu queria te fazer um convite. Você que não tem uma igreja local, você não tem um local para congregar e gostaria de conhecer o nosso trabalho de célula, conhecer a nossa igreja, eu queria te fazer esse convite no final do culto. Pode me procurar algum desses jovens. Poxa, Samuel, eu queria ver como é que funciona a célula. Eu estou liderando junto com a minha esposa, quinta-feira, uma célula aqui no terraço da igreja. Então, se você não tem um local para congregar, não tem uma casa espiritual, eu queria te fazer esse convite. Venha conhecer, venha saber como funciona. Eu tenho certeza que você, assim como tem vindo no Culto da Laje, vai chegar aqui na célula e Deus ele vai transformar a sua vida. Gente, eu esperei por esse momento porque o Ingrid foi meu professor de teclado. Só que eu não aprendi muita coisa não, que era meio difícil. Falei, cara, será que um dia eu vou pregar e o Ingrid vai me ajudar com fundo musical? E hoje, se Deus quiser, ele vai me ajudar junto com o fundinho musical ali. E vamos ao que interessa. Quando eu recebi essa oportunidade de Deus para trazer essa mensagem, Deus soprou uma palavra no meu coração. E o nome dessa palavra, ela é bem pequena, mas ela gera muito impacto na minha e na sua vida. E o nome dessa palavra é crise. Porque os momentos de crise que eu e você vivemos, muitas das vezes eles neutralizam a nossa caminhada. Os momentos de crises que eu e você enfrentamos, muitas das vezes acabam paralisando a nossa vida. Só que muitas das vezes nós imaginamos que o momento de crise maior é a nossa vida financeira. Muitas das vezes nós acreditamos que os problemas maiores que nós temos é na nossa família ou no nosso casamento, ou porque as coisas não andam como a gente imagina. Mas a verdade é que a crise, a maior que nós podemos enfrentar, é a crise interna. É a crise que ecoa dentro do nosso coração, que quando nós deitamos a nossa cabeça, nós não encontramos paz. A verdade é que essa crise é o motivo de muitas das vezes eu e você não conseguir dar passos mais largos. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar ao nosso coração. Eu queria te fazer um pedido logo de início, que você se desarmasse de toda a religiosidade, que você deixasse de lado todo o pensamento negativo e tudo aquilo que tem tampado o seu coração para que a semente não seja plantada. Porque eu tenho certeza que quando a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho chega, é impossível sair da mesma maneira. Mas nós servimos um Deus educado. O Deus que nós servimos não é como o diabo que chega e arrebenta tudo. Pelo contrário, nós servimos um Deus que Ele espera a oportunidade correta dentro dos nossos corações para que a nossa vida seja transformada. Então, antes de eu começar essa mensagem, eu gostaria que você literalmente abrisse o seu coração
para que você não entre nessa porta e saia da mesma maneira. E com isso eu gostaria de fazer um novo convite. Abra a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 51, a partir do versículo de número 1. Salmos, capítulo 51, a partir do versículo de número 1. A minha versão vai estar um pouco diferente da sua, mas não tem problema, você pode acompanhar a minha leitura, a sua Bíblia ou ali no telão. Salmos 51, a partir do versículo de número 1. E o texto inicia assim: Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões. E trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e mais branco do que a neve serei. Fazei-me voltar a júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, Pai. Muito obrigado porque a tua presença é real nesse local. Meu Deus, eu peço que a tua graça tome os nossos corações, para que as nossas vidas sejam impactadas pela mensagem do Evangelho. Meu Deus, eu te peço que o céu venha se rasgar e que a glória de Deus venha inundar esse local, ao ponto de cada pessoa que chegou aqui saia com a sua vida literalmente transformada. Deus, toma esse momento, guia essa mensagem e fala aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as palmas são para o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. E a pergunta que eu me faço lendo esse texto é: quem é essa pessoa que, diante de tal dificuldade, de tal conflito, abre o seu coração? Quem é essa pessoa que entende que falhou, que errou e que precisa que dentro dela se crie um espírito diferente? Que o seu coração seja transformado e que as coisas não andem mais da mesma maneira. E nessa noite, Deus ele nos chama para falar de um homem chamado Davi. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria a resposta de Deus para a crise. Só que para que eu e você venha entender a mensagem que Deus quer falar conosco, vai ser necessário que eu precise de 110% da sua atenção. Então, como o pastor Carlos já reforçou, se você tiver com o celular, que você use só para duas coisas: para anotar aquilo que Deus quer falar no seu coração e para divulgar esse lugar, para que as pessoas conheçam o que o Evangelho tem feito nesse ambiente aqui, em nome de Jesus. Eu gostaria que, se você tiver com a sua Bíblia, pode fechá-la, colocá-la do lado, e que você preste atenção naquilo que Deus vai ministrar na minha e na sua vida. Antes de nós entrarmos e entendermos o Salmo 51, nós vamos viajar um pouco numa história. A Bíblia vai falar para nós que houve um tempo que o povo de Israel, ele clamava por um rei. O povo de Israel via povos sendo liderados e governados, mas eles não tinham alguém para liderá-los. E nesse período, o povo de Israel via essa necessidade, porque eles olhavam para o lado e pessoas eram lideradas. Eles olhavam para o outro e outros povos eram liderados, mas eles não. Com isso, eles aclamavam para que alguém pudesse guiá-los. E Deus, então, levanta um homem chamado Saul. Deus, ele consagra Saul a rei. E quando Saul é consagrado a rei, ele começa um reinado com o povo de Israel. A Bíblia fala para nós que no início desse reinado as coisas aconteciam de uma forma espetacular. Saul, ele conduzia o povo da melhor maneira. Saul, ele conduzia as coisas de uma forma perfeita. Só que, como homem, chegou um período que Saul começou a desobedecer a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, as coisas que não deveriam acontecer passam a acontecer. Então Deus vê a necessidade de um novo rei ser levantado. E com isso, Deus fala com o profeta Samuel: preciso que você vá até a casa de um homem chamado Jessé, porque de lá será levantado um novo rei. A Bíblia conta para mim e para você
que Samuel, ele questiona Deus, ele fala: Deus, mas o que eu vou falar para o rei? Como eu chego até o rei e falo para ele que eu vou consagrar um outro rei? A conta não fecha, a conta não bate. Deus fala: Samuel, você vai falar para o rei que você vai oferecer um sacrifício, e você vai fazer esse sacrifício, e quando você chegar lá, você vai escolher um novo rei, e vai fazer esse sacrifício, e depois você vai voltar. Samuel então escuta aquilo que Deus ordenou e segue o trajeto. A Bíblia fala para mim e para você que Samuel vai em direção à casa de Jessé. E preste muita atenção, porque a história de um jovem vai começar aqui. A Bíblia fala que Samuel e Jessé, eles não tinham ligação nenhuma. Samuel era um profeta, e como profeta era a boca de Deus para a nação. Jessé era um pai que apacentava ovelhas. E aqui é a ocasião especial que Deus ama fazer. Ele pega uma história improvável e torna numa história provável. A Bíblia fala para mim e para você que Samuel sai e vai em direção à casa de Jessé. E Jessé, ele mora em um local muito famoso e muito conhecido. A Bíblia fala para nós que Jessé mora em Belém. E quando eu lembro de Belém, não tem como lembrar de Jesus. Jesus nasceu em Belém, Jesus teve a sua trajetória em Belém, Jesus morreu próximo daquele local. Belém era um local onde o nosso Cristo, o nosso Salvador, havia nascido. Eu não sei você, mas eu não acredito em coincidência. E Deus encaminha Samuel até a casa de Jessé. Chegando até Belém, Belém tem como significado algo muito legal. Belém significa a casa do pão. E quando nós falamos de casa do pão, nós lembramos de local de provisão. Porque aonde tem pão, tem mantimento. E aonde tem mantimento, tem provisão. E quando nós falamos de provisão, não tem como não lembrar de Jeová Jirê, o Deus da provisão. E aqui é o primeiro recado de Deus para mim e para a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual área da sua vida precisa do mover de Deus, mas Jeová Jirê está aqui nessa noite para mover na minha e na sua vida. Não importa a necessidade, não importa o que você está passando, não importa a luta. Hoje é noite da provisão de Deus chegar na minha e na sua casa. Diga glória a Deus. O profeta chega então na casa de Jessé. E não se esqueça que eles não eram amigos. A Bíblia relata para nós que quando chega lá, chega o momento onde Jessé, como um pai, tem que apresentar os seus filhos ao profeta. E eu imagino o pai com filhos que, sabendo que um desses filhos seria consagrado a rei, com certeza ele apresentou o filho mais bonito. Com certeza o mais forte, o mais bravo, o que tinha mais cara de rei. Se tivesse eu e o Tomás, com certeza o Tomás ia ser rei e eu não seria. Jessé então apresenta esse primeiro filho. E quando ele apresenta esse primeiro filho, crendo que esse seria o escolhido, a resposta é não. A Bíblia fala para nós que Jessé apresenta 7 dos seus filhos. E nenhum deles é escolhido a rei. E eu acredito que na cabeça de Jessé sairia dali algum rei. Eu acredito que da cabeça de Jessé não tinha como vir um rei de um outro local se não fosse desses 7 filhos. Samuel então faz uma pergunta para Jessé: os filhos acabaram? E aí ele tem uma surpresa. Jessé olha para ele e fala: não, existe um filho que está lá fora apacentando as ovelhas. E esse filho era o jovem Davi. Um filho que nem pelo seu próprio pai foi selecionado. Um filho que nem pela sua própria família tinha sido escolhido por um momento tão importante. E talvez você está sentado nessa cadeira e você é a pessoa que até a sua própria família já te rejeitou. Talvez você está sentado nessa cadeira e você já ouviu de um pai, de uma mãe, de um primo, de um tio, que as coisas na sua vida não vão dar certo. Talvez as pessoas que andam do seu lado já não veem mais solução para a sua vida. Talvez o que você mais ouviu das pessoas que estão ao seu lado é de que você não vai dar certo. Mas eu queria te falar algo da parte de Deus. Que Deus, Ele ama uma história improvável. E eu e você somos essa história improvável que Ele vai pegar e vai conduzir para um cenário que ninguém imagina. Ele vai pegar e vai conduzir para que viva coisas sobrenaturais. Então, não se importa com o que as pessoas já falaram de você. Não se importa com as pedras que jogaram no seu telhado. Se importe com aquilo que Deus pensa de você. Se importe daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Deus tem promessa na minha e na sua vida. E quando Ele tem promessa, Ele cumpre. Quando Ele tem chamado, Ele cumpre. As pessoas podem falar de você. As pessoas podem te julgar. Mas só Deus conhece o seu coração.
Quando nós voltamos para essa história, a Bíblia fala então que Davi é apresentado ao profeta. E eu prometo que eu vou ser breve. Davi então chega até o profeta e, caminhando já para o meio dessa história, a Bíblia fala para mim e para você que o profeta então unge Davi. Ele unge Davi em 1 Samuel capítulo 16, e quando ele unge Davi, a Bíblia fala para mim e para você que o Espírito de Deus vem sobre ele. Mas sabe o que é interessante? O interessante é que quando Davi é consagrado e recebe o Espírito de Deus do arte, sabe o que acontece com ele? Nada. Nada acontece com Davi. Davi continua apacentando ovelhas. Davi, ele continua fazendo o que ele sempre fazia e estava acostumado a fazer. A Bíblia fala que ele continua apacentando essas ovelhas. E eu fico me imaginando na pele de Davi. Porque quando Saul foi consagrado a rei, foi consagrado num dia e se tornou rei. Com Davi foi diferente. Davi recebeu a consagração, recebeu o Espírito de Deus, e só depois de 10 anos que o chamado se cumpre na vida dele. E talvez você é o tipo de pessoa que tem se perguntado: Deus, quando vai acontecer na minha vida? Deus, quando as coisas vão dar certo na minha vida? Deus, quando essa promessa vai chegar? Querido, não importa o tempo, não importa o dia, não importa o mês, não importa o ano. Deus não é filho do homem para que se arrependa, e nem filho, não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel e justo para cumprir a promessa que ele tem para mim e para a sua vida. Então não se desespere. Você não precisa se desesperar se as coisas ainda não aconteceram. Você não precisa se desesperar se as coisas ainda não entraram no prumo. Se Deus, ele escreveu a tua história, pode ter certeza que em algum momento você vai viver o plano perfeito que Deus tem para a sua vida. A história, ela continua. A história segue. E nós aprendemos que, por mais rejeitado que Davi fosse, a promessa já tinha sido lançada. Por mais que demorasse um tempo para as coisas acontecerem, a promessa já tinha sido lançada. E a história de Davi era escrita nesse percurso. A história desse jovem seguia nesse percurso. E depois de ser consagrado, depois de receber essa promessa, ele continua apacentando as ovelhas. Ele segue o fluxo. Ele continua fazendo aquilo que ele sempre fez. E a história dele começa a ser escrita sem menos ele nem esperar. A Bíblia fala para mim e para você que os tempos vão se passar, que as coisas elas vão acontecer. E que no íntimo, Davi, ele era um jovem que poucas pessoas falam, mas ele já tinha matado um leão e um urso. A Bíblia não fala como, a Bíblia não diz quando, mas lembre-se, Davi era um jovem que lá por detrás das malhadas, cuidando de um rebanho, já tinha matado um leão e um urso. E ele tinha paciência para esperar por aquilo que Deus tinha prometido, porque o que ele tinha vivido no oculto, no íntimo, ele sabia. Ele sabia quantas lutas ele já tinha enfrentado. Ele já sabia quantos obstáculos ele tinha enfrentado. Então, por mais que a promessa demorasse, Davi ele ia esperar. Por mais que os obstáculos viessem, Davi ele continuaria em prol da promessa. A história continua e nós aprendemos mais ainda com a vida de Davi. A Bíblia fala para mim e para você que Davi, então, depois de passar esse período, ele começa a se deparar com uma situação muito famosa que talvez você conheça de cor e salteado. A Bíblia fala, então, que o rei Saul, ele se encontra atormentado. Ele passa um período da vida dele que ele não está muito legal da cabeça, não. Então, ele, depois de se acalmar mais um pouco, a Bíblia fala para mim e para você que ele fala: poxa, traz alguém aí que sabe trocar um instrumento. Traz um cara cheio de unção igual o Ingres. Traz alguém aí para abençoar a nossa vida. A Bíblia fala então que um homem, um dos seus servos, se levanta e fala: olha, eu conheço alguém que o Espírito de Deus está com ele. Alguém que toca instrumento. Alguém que pode vir até aqui. E quem era esse alguém? Esse alguém era Davi. Davi era esse alguém. Um menino, um jovem, que estava por detrás das malhadas. Um jovem a qual talvez as pessoas já não davam credibilidade. E Deus pega um jovem que cuidava de ovelhas e coloca ao lado do rei. E aqui está a importância de eu e você esperarmos o tempo certo das coisas. Aqui está o motivo de eu e você não atropelarmos os momentos. Porque muitas das vezes nós se colocamos no lugar de Deus. E nós queremos acelerar os processos.
Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Nós queremos que as coisas se movam de acordo com a nossa linha de pensamento. Mas Deus, Ele te prometeu. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então para de querer tomar o lugar que é dele. Para de querer tomar a direção que é dele. Para de se desesperar diante da situação. Deus, Ele tem um controle da minha e da sua vida. E não importa, repito, não importa o tempo. Saiba esperar no tempo de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você entenda isso. Saiba esperar no tempo de Deus. Porque se você tem vivido um período de crise, se você tem vivido um período onde as respostas não estão chegando, não se desespere. Talvez não seja o tempo. Talvez não seja o tempo de viver o sobrenatural. Talvez não seja o tempo de viver aquela transformação que você procura tanto. Talvez ainda não chegou o momento da bênção de Deus vir sobre as suas mãos. Porque talvez se essa bênção chegar, você não vai saber lidar. Talvez se essa bênção chegar agora, você nem procure mais a presença de Deus. Espere o tempo certo. Porque Deus, Ele não escreve certos por linhas tortas. Pelo contrário, Deus escreve certos por linhas certas. E a sua história foi escrita dessa forma. E no momento certo, na hora correta, as coisas vão se encaixar. Em algum momento eu tenho certeza que as coisas vão fazer sentido para a sua vida. Davi, então, depois de chegar até o rei, ele tem mais um passo da sua história escrita. Ele tem mais uma trajetória escrita pela própria caneta de Deus. A Bíblia fala, então, que Davi, chega a história muito famosa que eu te falei. Davi, então, se depara com um homem que talvez você escute desde criança sobre a história desse homem. A Bíblia fala sobre a história de um gigante, a qual afrontava o povo de Israel. Um gigante forte, formoso, que desafiava o povo o tempo inteiro. E ninguém tinha a capacidade de derrubar aquele gigante. A Bíblia fala que então esse jovem, que tinha ido tocar para o rei, que tinha ido em direção ao rei, se coloca na linha de frente da guerra. E ele fala, eu posso derrotar esse gigante. Saul olha para ele e fala, não. É impossível. Eu tenho os meus homens mais valentes em frente a essa guerra e ninguém derrota esse homem. Não tem como um menino franzino como esse fazer algo. E lembra que Davi, ele já tinha derrotado um leão e um urso? Qual prova que Davi tinha que ele tinha derrotado um leão e um urso? A única prova que ele tinha era aquilo que ele tinha vivido no íntimo. Às vezes que no secreto ele clamou, às vezes que no secreto ele orou. Talvez você tenha sido uma pessoa que os seus joelhos já estão marcados de tanta oração. Quem sabe a sua voz já não sai mais porque você tem gritado tanto por um familiar. Talvez você é uma pessoa que já viveu a maior parte da sua vida dentro da igreja, dentro do evangelho. Mas hoje você se encontra longe da presença de Deus. Talvez você tenha sido uma pessoa que até hoje tem jejuado pela sua família, pelo seu casamento e ainda as coisas não deram certo. Deus te trouxe aqui nessa noite para também te trazer a memória que nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, às vezes que Ele te livrou, Ele ainda vai fazer você viver isso. Davi, ele não olhou para a circunstância. Davi, ele não olhou para o gigante, porque enquanto para aqueles homens o gigante era o centro das atenções, para Davi o centro das atenções sempre foi Deus. Não importava o tamanho do gigante, não importava aquilo que ele apresentava. Para Davi, o tempo que ele viveu em secreto, às vezes que ele estava lá sozinho, que ele se deparou com um leão querendo atacar o seu rebanho, que ele se deparou com um urso querendo destruir aquilo que o seu pai criou, para ele aquilo que importava. E é isso que tem que importar para mim e para você. É a nossa intimidade com Deus. É aquilo que nós já vivemos no secreto. As pessoas não sabem daquilo que você já viveu. As pessoas não sabem as lutas que você já enfrentou. As pessoas não fazem a mínima ideia quantas experiências você viveu com Deus. E eu repito, não ligue para o que as pessoas falam, porque Deus conhece o teu coração. E é nisso que você tem que se apegar. Você tem que se apegar naquilo que Deus já fez e faz na sua vida. Você tem que se apegar na transformação que Deus já fez. Poxa, Samuel, mas eu me encontro longe da presença de Deus. Mas houve um período que nem na casa do Senhor você estaria e hoje você está aqui. Então Deus, Ele tem trabalhado na sua vida. E Ele quer trazer à memória os tempos de intimidade, os tempos de joelho no chão, os tempos aonde tudo parecia remar contra. Mas você estava ali clamando, Deus, eu estou aqui, eu acredito que as coisas vão dar certo, eu acredito que minha família vai ser restituída, eu acredito que minha vida financeira vai ser mudada, eu acredito que eu vou viver um relacionamento saudável. Talvez você parou de orar,
E Deus quer que você volte a viver aquilo que um dia você viveu. Volte a buscar e aclamar aquele período onde você colocava Deus como o centro da sua vida. A história ela continua. E como Davi não olhava para a circunstância, olhava para o Deus que ele servia, ele nos dá mais um ensinamento. Que nós temos que parar de olhar para o gigante. Nós temos que parar de olhar para as dificuldades. Nós temos que parar de olhar para o tempo de crise e olhar para o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. A verdade é que nós colocamos o gigante maior do que Deus. A verdade é que os momentos de dificuldade, e muitas das vezes, eles são maiores do que Deus. E aí nós se deparamos com uma situação onde nós não encontramos saída. Porque nós conhecemos o caminho. Toda segunda-feira é ministrado aqui. Toda segunda nós aprendemos que Deus está ao nosso lado, que as misericórdias dele nos perseguem, o quanto ele nos ama. Mas quando chega o momento de tribulação, nós se deparamos com aquela situação e nós olhamos para ela e nós se acovardamos diante daquela situação. Até parece que nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Até parece que nós nunca lidamos com situações onde o nosso Deus não tirou a gente de lá. A verdade é que quando nós entramos nesses conflitos de crise, nós colocamos elas maiores do que o Deus que nós servimos. E a Bíblia fala para mim e para você que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Em outras versões diz para mim e para você que aonde está o nosso coração, aí está o nosso Deus. É noite de parar de olhar para o gigante. É noite de parar de olhar para um momento de crise. Hoje é noite de eu e você olharmos para o Deus que nós servimos e acreditamos, para que as coisas possam ser mudadas, para que as coisas possam ser transformadas. Se você quer resposta de Deus para o momento que você está vivendo, pare de olhar para o gigante, pare de olhar para o tempo de crise, pare de olhar para a dificuldade e olhe para o Deus, olhe para Jeová Jirê, olhe para o único que pode mudar a minha e a sua vida. Diga glória a Deus. A Bíblia fala então que diante daquela situação se passam 39 dias. 39 dias e aquele gigante desafiava um a um. E todos eram derrotados. A Bíblia fala que no 40º dia, Davi se apresenta. E Davi aparece ali de repente. Porque, Samuel, como ele chegou até esse gigante Davi? Ele tinha seus irmãos. Lembra que esses irmãos eram fortes, formosos, guerreiros? A Bíblia fala que quando o Davi chega lá, ele chega para levar um lanche para os seus irmãos. Porque provavelmente os seus irmãos estavam ali, diante daquela situação, com todos os guerreiros. Ele aparece de repente, e ele fala, opa, eu vou derrubar esse homem. A Bíblia fala que todos olhavam para o gigante, olhavam a força, até a ponta da lança era um obstáculo. Mas para Davi não. Davi ele entendia a dimensão do Deus que ele servia. E quando nós entendemos a grandeza do nosso Deus, não importa o gigante. Não importa a dificuldade, não importa o desânimo, não importa se as pessoas duvidam de nós, não importa se a nossa família nos ignora. Quando nós entendemos a grandeza de Deus, nada nos para. Talvez o que tem paralisado a sua caminhada é porque você deixou de olhar para a grandeza de Deus. Talvez você chegou aqui com um sentimento de inferioridade. Você olha para você e você não vê mais perspectiva de vida nenhuma. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que ainda existe uma saída. As coisas ainda podem ser diferentes. Mas é necessário que você entenda que o seu coração precisa estar fincado nele. O irmão falou aqui, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Será que eu e você temos buscado primeiro a Deus? Será que eu e você temos entendido essa mensagem? Será que eu e você temos lançado o nosso coração diante do único que pode transformar a nossa vida? E fica de reflexão para mim e para a sua vida. O que nós temos feito com Deus, que nós tanto falamos, que acreditamos, que pode mudar a nossa vida. O que nós temos feito com o preço que foi pago na cruz. O que nós temos feito com os açoites que o nosso Cristo levou por mim e para a sua vida. O que nós temos feito com as vezes que zombaram, debocharam, caluniaram Ele. O que nós temos feito com que Cristo passou pela minha e para a sua vida. E voltando para essa história, a Bíblia fala então que Davi, aquele jovem, sem armadura nenhuma, apenas com um instrumento de corda e algumas pedras, vai em direção àquele gigante. A Bíblia fala então que Davi vence aquele gigante. E todas aquelas pessoas que olhavam para ele não acreditavam naquilo que Deus tinha feito naquele momento. As pessoas não entendiam, lembra? Porque elas não sabiam o que ele vivia no secreto.
elas não tinham dimensão da importância da intimidade com Deus. Elas não faziam ideia que aquele jovem tão franzino já tinha matado um leão e um urso. Porque para Deus a verdade é que não importa se você é jovem. Para Deus não importa se você já é uma pessoa mais velha. Para Deus não importa a maneira que a sua vida se encontra hoje. Para Deus o que importa é só um coração que entenda o chamado, que entenda a promessa, que entenda aquilo que Ele quer fazer. Para Deus a única coisa que importa é a sua disponibilidade de fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. A história continua. E o segundo capítulo é escrito na história desse homem. Nós caminhamos aqui então para o final dessa história. E calma que você vai entender o motivo de nós lermos Salmo 51. A Bíblia fala para mim e para você que Davi então chega o seu momento. Chega o seu momento. Só que antes dele se tornar rei, a Bíblia também conta que ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele teve a oportunidade de destruir a vida daquele homem que um dia precisou dele, mas que logo depois perseguiu ele. Ele poderia ter matado aquele homem, mas Davi entende que aquele homem tinha sido escolhido por Deus. Aquele homem, ele era ungido de Deus. E não tinha motivo algum dele acelerar o processo que Deus já tinha prometido. E mais uma vez nós se deparamos que muitas das vezes o que nos impede de viver a promessa de Deus é que nós queremos ocupar um lugar que não é nosso. É que nós queremos tomar a frente de uma situação que é nossa. Ah, Samuel, mas me machucou. Samuel, mas me feriu. Samuel, mas tem me caluniado. Não importa. Se preocupa com o alvo. Se preocupa com aquilo que Deus prometeu. Porque no tempo certo, as coisas vão se alinhar. No tempo certo, as coisas vão dar certo. Não pague mal com mal, mas pague o mal com o bem. Experimente apagar o mal com o bem, e você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia fala que depois desses 10 anos, chega o momento do reinado. Chega o momento do reinado, então Davi vive as promessas de Deus. A Bíblia fala para mim e para você que Davi, ele tem as maiores riquezas. Davi também tem as melhores mulheres. O poder vem sobre ele. E aí, Davi, ele com certeza olhava para aquela situação e pensa: valeu a pena. Valeu a pena esperar. Valeu a pena guardar o meu coração. Valeu a pena colocar a minha vida diante de Deus. Só que o que Davi não esperava é que ele ia enfrentar um desafio muito maior. O que Davi não esperava é que chegaria um momento dele viver algo que ele nunca imaginou. Davi já tinha enfrentado um leão e um urso, e você deve estar se perguntando: o que pode ser maior que um leão e um urso? Samuel, Davi já tinha matado um gigante, o que poderia ser mais forte que um gigante? A Bíblia fala então que Davi se depara com o seu maior adversário, e um adversário a qual foi fundamental para a sua queda. A Bíblia fala em 2 Samuel que Davi então se depara com uma mulher chamada Betseba. E essa mulher, ela é a mulher formosa, bonita, linda, uma mulher a qual os homens olhavam e desejavam essa mulher. E Davi não foi diferente. A Bíblia fala para mim e para você que em 2 Samuel, Davi vai se deparar com esse desafio. Davi então sai na sacada de seu palácio. E quando ele sai na sacada de seu palácio, ele olha. E quando ele olha, ele vê aquela mulher. A Bíblia fala que Davi então se sente atraído por aquela mulher, ao ponto de chamar aquela mulher para se deitar com ele. Só que aquela mulher, ela não era qualquer mulher. Aquela mulher era esposa de um dos seus soldados. E também não era qualquer soldado. A Bíblia fala para nós sobre Urias, um servo bom e fiel. Davi, ele esquece quem era Urias. Ele esquece quem Urias representava, porque o desejo carnal e a sede de saciar aquilo que ele tanto queria se tornou mais importante. A Bíblia fala para mim e para você que Davi então manda levar essa mulher a ele. E quando ele chega com essa mulher chega, a Bíblia fala que ele se deita, que ele tem relações com essa mulher, e depois essa mulher vai para casa. Preste muita atenção naquilo que Deus quer falar comigo e com você. A Bíblia fala então que quando essa mulher volta, passa-se o tempo. E quando passa-se o tempo, Davi recebe uma mensagem. E não é via WhatsApp. Ele recebe uma mensagem e essa mulher deixa um recado para ele. Ela fala: eu estou grávida. Eu engravidei. E aí, Davi, ele tem uma ideia. Poxa, ela engravidou. O que eu vou fazer agora? Ele pega
o servo dele, Urias, tinha voltado da guerra, e ele fala: Urias, eu vou dar uma ordem, vai para casa, vai descansar. E eu imagino o motivo dele ter mandado Urias ir descansar, porque quando Urias chegasse até em casa, ele ia encontrar sua mulher, e era natural, depois de um tempo de guerra, ele teria um momento com a sua mulher. E aí sua mulher, ele tendo um momento com a sua mulher, provavelmente ele teria relações com a sua mulher. Então ficaria mais fácil de mascarar tudo aquilo que tinha sido feito. Davi então volta para o seu trono. E aí ele recebe uma mensagem: olha, Urias não foi embora não. Urias está lá fora. Davi então fica indignado e pergunta: poxa, te liberei, vai descansar. Ele: não tem como. Não tem como eu ir descansar se os soldados ainda estão na espreita. Não tem como eu descansar se o meu rei ainda repousa. Enquanto os soldados estiverem aqui e o meu rei estiver sobre o palácio, eu estarei aqui. Davi olha aquela situação e ele pensa: tive uma nova ideia. Pensa num homem cheio de ideia. Ele fala: vou preparar um banquete para esse infeliz. Esse infeliz vai vir, ele vai comer, ele vai beber e ele vai cansar. E aí ele vai para a casa dele, ver a mulher dele. Davi então chama Urias para um banquete. Se alimenta, bebe, se diverte. E a Bíblia fala que no dia seguinte, Urias vai para sua casa. E aí Davi tem a terceira ideia: eu vou mandar ele para a guerra. Porque se eu mandar ele para a guerra, tem chance dele morrer. Então Davi pensa: só que eu não vou mandar ele de qualquer forma. Dessa vez eu vou mandar ele para a guerra com menos soldados. E dessa vez ele vai ser linha de frente, porque Urias não ficava em linha de frente de guerra. Como um bom comandante, como um bom guarda dos seus soldados, o comandante nunca vai à frente, ele sempre vai atrás. E Urias dessa vez é colocado à frente. E o que acontece com Urias? Urias morre. Quando Davi recebe essa mensagem, a esposa de Urias recebe essa mensagem. A Bíblia fala que essa mulher vive um período de luto. E quando passa esse período de luto, onde essa mulher vai parar? Dentro do palácio de Davi. Davi manda chamar essa mulher para ser uma das suas mulheres. A Bíblia fala para mim e para você mais para frente que Davi ele vai sofrer as consequências de tudo isso que ele plantou. E eu vou chegar lá. Só que Deus ele falou algo no meu coração. Às vezes eu e você temos olhado para as coisas grandes. Eu e você temos se preocupado com aquela fatura de cartão que é impossível de pagar. Eu e você temos olhado para as dificuldades que já estão aqui. E nós se esquecemos que às vezes são as pequenas coisas que geram as grandes quedas. Nós esquecemos que às vezes é uma olhadinha para o lado que destrói a nossa vida. Nós se esquecemos que primeiro nós neutralizamos o que está embaixo, para depois resolver o que está em cima. Davi, ele era um homem que tinha matado um leão e um urso. Davi era um homem que tinha destruído um gigante. Davi, ele saiu do anonimato e ficou frente a frente com o rei. E como se ele estivesse domando um leão e um urso, dessa vez ele está domando o rei à sua frente. Davi, que entendia a promessa de Deus. Davi, que vivia uma vida íntima que talvez a gente ainda não conseguiu viver. Um olhar foi suficiente para destruir tudo aquilo que ele tinha construído. Talvez o que tem feito com que você não consiga a resposta que tanto quer, talvez o que tem impedido você de alcançar as promessas de Deus, tem sido o tempo que você tem jogado fora. Tem sido conversas que não era mais para existir e ainda existem. Atitudes que você não precisava mais ter, mas você se recusa a melhorar. Talvez o que tem atrapalhado a sua caminhada são rodas de amigos que não te influenciam em nada, mas você insiste em continuar ali. Para que os grandes problemas sejam resolvidos, é necessário que as pequenas coisas mudem. Para que você consiga vitória sobre aquela fatura do cartão, primeiro você tem que parar de gastar. Para que você pare de brigar com a sua esposa, primeiro você tem que entender que as discussões fazem parte do relacionamento, mas as coisas precisam ser resolvidas. Então, não adianta querer neutralizar um grande problema se as pequenas coisas têm te feito cair. E esses dias eu vivi algo que Deus falou ao meu coração. Quando eu fui convidado para pregar aqui no culto da Laje, eu estou 6 meses sem pregar o evangelho em cima de um púlpito. Mas eu sempre entendi
que o evangelho tem que ser propagado aonde a gente estiver. Seja no púlpito, fora do púlpito, seja com uma, seja com 10 pessoas, seja na rua, seja dentro de casa. O importante é o evangelho ser propagado. E eu vivi uma experiência com Deus, eu gostaria de compartilhar com você. Eu recebi a mensagem para ministrar a palavra culto da laje, e na mesma semana eu sofri um acidente de moto. Eu acabei me ralando o meu lado esquerdo todo, e fiquei em casa alguns dias. Deus é bom, porque eu caí de moto, na sequência caiu mais um rapaz, infelizmente ele quebrou o braço, eu, pela graça de Deus, só ralei o meu corpo, e eu fiquei uns dias em casa. E aí na quinta em casa, sexta em casa, sábado em casa, domingo em casa, segunda, eu falei, poxa, eu vou no culto da laje. Sábado eu tinha ainda feito um esforço, o Kleber levou a gente lá na nossa igreja, lá em Botafogo, para o culto jovem, eu fui lá. Segunda eu estava um pouquinho melhor vindo no culto da laje, cheguei aqui de bermuda, falei, caraca, pastor Carlos, eu caí e tal, pastor, caraca e tal. E aí na terça-feira, eu trabalho num projeto social, onde eu dou aula para crianças até o 9º ano. Eu já faço parte desse projeto desde os 9 anos de idade, ali em São Conrado. E aí, eu queria chegar lá no horário, só que não tinha como eu pilotar a moto. E aí eu liguei para um amigo meu, falei, poxa, quebra uma para mim? Me leva lá ali em São Conrado, ali no condomínio, para eu lá dar aula, e depois eu volto de carro, mas pô, me deixa lá que eu tô meio atrasado. Ele, não, eu te busco aí e tal. E aí ele me pegou, a gente tem o costume de andar na comunidade sem capacete, desci, e a gente conversando na moto, chegou na reta de São Conrado. E aí, quem eu vejo? O pastor Carlos. O pastor Carlos, um dia antes eu tinha falado para ele que tinha caído de moto. E eu conversando com aquele rapaz, eu passei de moto, o pastor Carlos, com o sorriso mais contagiante que eu conheço, falou, rapaz, varão, eu, rapaz. E aí eu passei, falei, caraca, que exemplo eu tô dando. Mas aí eu fui, né, já estava ali, fui. E passou o dia, na quarta-feira a gente foi para nossa igreja. A gente foi para nossa igreja e a gente tem muito jovem aqui das células e a gente se junta igual doido e cada um pega a sua moto e o Evandro pega o carro dele, vai com a Karine, leva não sei quem, eu pego minha moto com a minha esposa, o outro pega a moto, leva um, a gente vai em carruagem de fogo. A gente foi, chegamos no culto, na hora de sair aquele negócio de querer ir embora junto, parece que quer ficar colado o tempo todo. Quando a gente chegou ali no Miguel Couto, antes do Miguel Couto, o sinal fechou. O que a gente fez? Eu e o miserável que não está aqui, furamos o sinal. Quando a gente fura o sinal, né? Depois das 10 não precisa ficar no sinal, furamos o sinal. Quando a gente fura o sinal, está vindo atrás 2 motos da polícia. E aí eles param, o miserável que parou na minha frente lá, eu parei, gerou um transtorno ali. Aí gerou algo que não era para gerar. E eu fui para casa, e minha esposa falou algo que marcou. Eu sou meio cabeça dura, né? Quem tá do meu lado sabe que eu sou meio difícil de dar o braço a torcer, né? Aí ela falou assim, tá vendo? Eu te falei, o que custa esperar o sinal? E eu ali, tá bom. Aí ela falou algo que eu guardei, ela falou assim, eu vou te dar um tempo para refletir. E eu, tô certo. Depois das 10 pode passar, né? Obrigado a ficar não. Foi para casa. E na quarta-feira tem um discípulo meu, na nossa igreja a gente tem um trabalho com discipulado, que é o cuidado 1 a 1, a gente entende a importância desse cuidado. E um dos meus discípulos, eu estava tentando marcar um discipulado com ele há muito tempo, e eu não conseguia marcar, porque o bicho é ruim de celular. Eu falava com ele 1, 2, e ele, não sei o que, me demorava anos para me responder. Falei, caraca. E nesse dia do culto ele estava diferente. Ele sentou sozinho com a esposa dele, foi embora, esperou o sinal fechar e abrir de novo para ele passar. Eu falei, caraca, esse cara tá diferente. No outro dia eu mandei mensagem para a esposa dele, que eu tenho o prazer de ser padrinho de casamento, e eu falei assim, poxa, como o fulano tá? Tô sentindo ele meio estranho. Aí ela, eu também. Mas eu fui perguntar para ele o motivo dele estar estranho. E ele me falou o seguinte, Samuel, que ele quer mudar nos mínimos detalhes, que ele quer tirar da vida dele pequenas coisas que têm atrapalhado ele de ter uma vida com Deus. Então ele não quer mais ficar furando sinal, ele não quer mais se preocupar com coisas pequenas, ele quer tirar essas coisas do seu caminho. Eu falei, poxa Deus, na hora eu peguei o telefone e mandei mensagem para minha esposa e falei, amor, eu entendi a importância
dos mínimos detalhes. E na mesma hora Deus me trouxe à memória a mensagem que eu estava pregando de madrugada na minha laje, porque eu sou meio doido. Quando eu vou ministrar a mensagem, eu fico pregando para Deus e para os anjos em cima da minha laje. E aí 3 horas da manhã, Deus falou ao meu coração. Tá vendo? Um mero olhar de Davi foi suficiente para que tudo aquilo que ele tinha construído comigo se desmanchasse. Às vezes, são pequenos detalhes que destroem a nossa vida. Enquanto eu estou aqui pregando, tem um amigo meu sendo sepultado lá na capelinha da Vila Verde. Enquanto eu estou aqui pregando, eu tenho um amigo meu que, infelizmente, não viu a graça de Deus. Infelizmente, ele não percebeu. Infelizmente, ele não tinha pessoas ao seu lado para falar para ele: poxa, tá errado. Tá errado, não faz isso não. E agora eu entendo a importância da gente prestar atenção, que são as pequenas coisas. Às vezes é furar um sinal, às vezes é olhar para uma mulher que você não tem que olhar, às vezes é parar de falar da vida de alguém que você não tem o porquê de falar, parar de olhar para essas coisas, parar de fazer essas coisas, para que um dia você consiga viver aquilo que Deus prometeu. E a crise que você vive, a resposta vai chegar quando você entender que as coisas pequenininhas que estão espalhadas pelo caminho precisam ser tiradas. Eu prometo que eu já estou terminando. A Bíblia fala então que um profeta vai até Davi. E Davi, ele era um cara que respeitava, sabe, os profetas. Porque ele tinha sido consagrado pelo profeta Samuel. Ele entendia o que representava aquele profeta. Então, quando Natan chega até a casa dele, até o seu palácio, para falar com ele, ele entende. Ele entende aquilo que... a importância daquele homem na sua casa. E lembre-se que o diabo, ele é o maior estrategista para destruir a nossa vida. Lembre-se que o inimigo, ele usa das oportunidades, e não são de grandes oportunidades, são de pequenas, para que derrube a gente. A Bíblia fala então que o profeta chega até ele com uma mensagem. E quando o profeta começa a contar essa mensagem, eu lembro que Jesus fazia a mesma coisa. Natan chega até Davi contando uma mensagem como parábola. Algo que Jesus amava fazer. Jesus, ele chegava em uma determinada situação e ele não vinha cuspindo a autoridade. Ele não vinha cuspindo que ele era um grande teólogo, cheio do conhecimento, porque ele era. Jesus foi um grande estudioso e todos nós temos que estudar as Escrituras. Mas Jesus, ele olhava o ambiente e ele via com quem ele estava falando. Então ele amava contar histórias onde o povo conseguisse entender com mais clareza aquilo que ele falaria. E foi isso que o profeta fez. O profeta chega até Davi e fala: olha, existe 2 homens, um rico e um pobre. O rico, ele tem muitas riquezas, obviamente, mas ele também tem um rebanho muito fardo, muito grande. Aquele homem rico tem de tudo. Só que tem um homem pobre, que ele só tem um cordeirinho. Ele é o único bem, é o único animal que ele tem. E sabe o que ele faz? Ele protege esse animal. Ele dá de comer, ele coloca para se deitar junto com ele, ele protege ele. E um dia esse homem rico, ele recebe seus convidados na sua casa. E ao receber esses convidados, esse homem rico tem que matar um animal para dar de comer para essas pessoas. Então esse homem rico, ele tem uma grande ideia. Vamos matar o único animal que esse homem pobre tem e eu vou dar de alimentar para os meus convidados. Então ele manda que aquele único cordeirinho fosse morto daquele homem e dá para os seus convidados comer. Nesse momento, Davi fica enfurecido. Não, isso não pode acontecer. Isso está errado. Não. Vamos pegar tudo que ele tem e dividir. Dar 10 vezes mais para esse homem pobre. Natan olha para Davi e fala: Davi, esse homem é você. Deus te deu tudo. Deus te deu reinado. Deus te deu mulheres. Deus te deu dinheiro. Deus te deu poder. E tu foi lá atrás da mulher do teu servo. Tu foi lá atrás da mulher de Urias. Davi, quando ele recebe essa mensagem, ele cai.
ele desmorona, e ali ele entende aquilo que ele tinha feito. Ali ele percebe a dimensão do problema que ele tinha se enfiado. Ali, Davi, ele percebe tudo de errado que ele tinha feito. Davi, no livro de 2 Samuel, a Bíblia vai relatar as consequências que ele vai viver. Que esse filho morre, que lá na frente os seus filhos se voltam um contra os outros. Aquilo que eu e você plantar, desculpa, a gente vai colher. É a lei da semeadura. Não tem como eu e você plantar mamão e colher maçã. Não tem como eu e você plantar melancia e colher arroz, é impossível. É a lei da semeadura. E Davi, ele vai colher tudo aquilo que ele plantou. O profeta fala isso para ele, ele entende. E talvez você está aí sentado e se pergunta: Samuel, mas por que nós lemos o Salmo 51? Porque o Salmo 51 é a súplica de Davi pós a sua queda. Quando Davi cai, ele tem uma atitude diferente. Saul, toda vez que ele errava, ele tinha um costume de tentar se justificar. Toda vez que Saul errava e ele ia ser questionado, indagado, ele tentava arrumar um jeitinho para contornar aquela situação. Mas Davi não. Davi, quando ele se depara que realmente ele cometeu um grave erro, ele ora o Salmo 51. Ele fala: Deus, eu entendi, eu errei, eu falhei, eu deixei as minhas vontades tomarem a frente. Por mais que eu tenha vivido tudo que eu vivi, um olhar foi suficiente para me derrubar. Davi, ele entende a importância do arrependimento. A Bíblia fala que Davi é chamado segundo o coração de Deus. E eu acredito que é pelo fato dele ter entendido a mensagem. Ele entendeu que por mais que ele tivesse errado, e ele sabia das consequências que ele ia viver, ele entendeu que era necessário o arrependimento. Era necessário abrir o seu coração de verdade. Era necessário se destravar e se desbloquear para que ele pudesse viver algo novamente. Salmo 51. Versículo número 11, Davi diz: Deus, se possível, não afasta de mim o teu espírito, não. Davi está falando: tira tudo. Pode levar a mulher, pode levar o poder, pode levar o dinheiro, mas não tira de mim a tua presença. E talvez você está aqui e a presença de Deus já anda longe. Talvez você está aqui sentindo falta daquilo que um dia você viveu. Talvez você está aqui e você não tem mais coragem de falar: poxa, Deus, errei, pequei, eu olhei para onde não tinha que olhar, eu olhei para um lado que não tinha que olhar, eu fui para um lugar que eu não tinha que ir. E você não tem mais coragem de dobrar o seu joelho e clamar a Deus. Mas hoje é noite de resposta de Deus. Hoje é noite das crises cessarem. Hoje é noite de viver algo novo. Hoje é noite de eu e você pegarmos o Salmo 51 e trazer para a nossa vida. E falar: Deus, chega. Chega de viver longe da tua presença. Chega de dar legalidade para aquilo que as pessoas falam. Chega de me entregar aos mesmos erros toda vez. Chegou o momento da virada de chave. Chegou o momento onde eu e você precisamos entender que, independente do seu erro e da sua falha, Deus está te dando uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de sorrir. Uma nova oportunidade de começar a tua história. Uma nova oportunidade de voltar à chama do primeiro amor. Samuel, mas eu nunca vivi isso. Eu nem sei o que é isso. Hoje é a noite de você saber. Hoje é a noite de você desfrutar da presença que transforma. Não é que muda não, é que transforma. E eu queria te fazer um convite. No lugar que você está, eu gostaria de pedir: baixe sua cabeça e feche seus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. E eu gostaria que você continuasse de cabeça baixa, dos olhos fechados. Eu gostaria de fazer 2 orações. A primeira oração são para aquelas pessoas que ainda não viveram um encontro com Deus. Pessoas que ainda não colocaram a sua vida diante de Deus. Eu gostaria que você, de cabeça baixa, de olhos fechados, se você não quiser falar, não precisa, mas que dentro do seu coração você pronuncie junto comigo: meu Deus, nessa noite eu entendi a importância da sua presença. E eu gostaria de entregar a minha vida ao Senhor, para que a minha vida fosse transformada. E agora, de cabeça baixa, olhos fechados, eu gostaria de fazer a segunda oração. E essa segunda oração vão para as pessoas que se afastaram da presença de Deus. Pessoas que um dia viveram o sobrenatural, mas por algum motivo se perderam no caminho. Ou pessoas que estão dentro da casa de Deus
e já não vivem mais experiências como um dia viveu. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Meu Deus, nessa noite, eu quero reatar a minha aliança. Nessa noite, eu quero voltar a sentir a tua presença. Essa noite, eu quero te chamar para fazer morada em minha vida. Ainda de cabeça baixa e olhos fechados, eu gostaria de que você levantasse a mão, quem fez a primeira oração. Glória a Deus. Você que entendeu que precisa entregar a sua vida ao Senhor. Eu gostaria que você levantasse a sua mão para eu te identificar. Não precisa ter vergonha. Ninguém está aqui para te tacar pedra, para te julgar. Levanta a sua mão assim, ó. Eu entendi o chamado de Deus. E eu gostaria de fazer o segundo pedido. Se tem alguém aqui hoje que está longe da presença de Deus, que se afastou por algum motivo, que não tem mais aquela intimidade que um dia teve, eu gostaria que também você levantasse a sua mão. Fala, poxa, eu quero voltar. Glória a Deus. Eu quero voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero voltar a viver essa chama. E agora eu gostaria de fazer um terceiro pedido para eu encerrar. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que junto a gente levantasse um grande clamor. A Bíblia fala que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro vai estar ali para estender a mão. Eu gostaria que você desse a mão para essa pessoa que está do seu lado, é como um ato profético. Que você segurasse firme na mão dessa pessoa. Samuel, eu nem sei quem é, não tem problema. Hoje nós vamos guerrear a luta um dos outros, porque talvez essas pessoas que chegaram aqui hoje não têm força. Não tem força para agir como Davi agiu. Não tem força para clamar como Davi clamou no momento que errou. E você vai ser mão de Deus para a vida dessa pessoa. Feche teus olhos aí, começa a falar com Deus. Começa a falar, Deus, toca nesse coração, toca nessa mente, mexe com essa estrutura. Meu Deus, em nome de Jesus, move os céus diante dessas vidas. Meu Pai, nós te clamamos que nessa noite esses corações vão ser inundados pela tua presença. Nós te clamamos e te pedimos, Pai, que essas vidas não saiam aqui da mesma maneira que entrou. Meu Deus, nós servimos um Deus que aonde Ele coloca a mão, o mover acontece. Nós servimos um Deus, Pai, que aonde Ele passa, a cura acontece. As finanças são restituídas, famílias são alcançadas. Ah, Espírito de Deus, toca nessas vidas nessa noite. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória. Se tem alguém aqui hoje, Deus, que não sentia a Tua presença, que o Teu Espírito possa abraçar essa pessoa nesse momento. Que o Teu Espírito possa entrar no coração dessa pessoa. Que essa pessoa seja inundada pela Tua presença, ao ponto de copiosamente ela não conseguir se segurar, porque a Tua presença vai inundar esse coração, ao ponto das armadilhas caírem, ao ponto da cegueira cair. Meu Deus, traz a vida novamente. Traz a vida novamente para que essa pessoa entenda o propósito que Deus tem na vida dela. Ah, Espírito Santo, talvez ela chegou aqui hoje clamando por uma resposta interior, mas eu sirvo um Deus que cura feridas, eu sirvo um Deus que traz paz, eu sirvo um Espírito que traz consolo. Consola o Teu povo nessa noite, meu Deus. Muda a estrutura, muda a vida, e que essas pessoas possam viver fora daqui o sobrenatural de Deus. Se manifesta, Deus, e que ainda essa semana as respostas que eles têm pedido ao Senhor, eles recebam. Que aquilo que eles têm clamado no secreto, o Senhor possa responder pela graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as palmas são para o nosso Deus.